Após um 2023 conturbado, com a passagem de 5 treinadores e um desempenho abaixo das expectativas da Fiel, o clube alvinegro projeta uma reformulação em seu elenco, sob o comando do técnico Mano Menezes, para alçar voos mais altos neste ano. O primeiro passo dessa renovação no plantel passou pela saída de jogadores que tiveram seus contratos expirados em dezembro, muitos deles com vasta história no timão. Bruno Mendes, Cantilho, Gil, Juliano e Renato Augusto, além da aposentadoria de Fábio Santos, abriram espaço para a chegada de novas caras no clube do Parque São Jorge. No sistema defensivo, a dupla Félix Torres e Diego Palacios deve chegar. Além deles, o lateral Hugo, que defendeu o Goiás no último Brasileirão, também vestirá a camisa alvinegra. Passando para o meio-campo, o volante Raniel, ex-Cuiabá, e o meio argentino Rodrigo Garro, vindo do Tajeres, são outros dois nomes que já são tratados internamente como reforços certos. Além dessas negociações, a diretoria alvinegra conseguiu assegurar a compra de Lucas Veríssimo, do Benfica, e a extensão do empréstimo de Maicon, junto ao Shakhtar Donetsk. A nova diretoria segue trabalhando nos bastidores para tentar a vinda de mais atletas. O fato é que o anúncio oficial de outras contratações acontecerá somente após 2 de janeiro, quando o novo presidente do Timão, Augusto Melo, vai tomar posse e poderá então bater o martelo para a chegada de reforços, segundo o próprio mandatário. A gente está montando um time com um planejamento dentro do que nos foi passado pela comissão. É claro que se vai dar certo, é uma consequência. Por isso que nós estamos pontuando o máximo possível para que a gente não possa errar. Dentro da filosofia que nós planejamos para 2024, nós estamos buscando as peças certas. Por isso que nós não estamos... Senão já era para a gente ter montado já 3 times. Se fosse... Mas tem um limite para o final dessa montagem? Pelo menos tem um básico? limite, tem um limite até o final de janeiro, se Deus quiser. Tem um limite, até o final de janeiro a gente já tem que estar com uma grande equipe montada. Até lá, a fiel torcida acompanha de perto as movimentações do clube no mercado e espera que as mudanças no elenco tragam novos ares ao time. E hoje, oficialmente, então, o presidente Augusto Melo toma posse, e a gente sabia que até então eram movimentos ali esperando, né, tomar a posse no dia 2 de janeiro. Hoje, aqui na parte da tarde, a gente, inclusive, repercute aqui na nossa programação. Vou chamar o Mendel, porque o ano novo dele já começou assim, com muito trabalho, certo, Mendel? Para falar sobre a posse, expectativa, reforços, tudo que envolve esse momento. Boa tarde para você e feliz ano novo. Boa tarde, feliz ano novo também para você, para Mari, para o Bertozzi, feliz ano novo para todos. É isso, estou aqui no Parque São Jorge trabalhando porque hoje à tarde tem a posse do 32º presidente da história do Corinthians, Augusto Melo, toma posse para o triênio 2024, 25, 26. A posse acontece às 3 horas da tarde no Salão Nobre do Corinthians. Logo depois ele concederá uma entrevista coletiva no teatro aqui do Parque São Jorge. A gente espera o anúncio, né, desses 5 reforços que a gente viu, que ele pelo menos confirme oficialmente a contratação desses 5 reforços, além de ter prorrogado o empréstimo do Maicon e também a compra do Lucas Veríssimo. A nova diretoria do Corinthians também será anunciada, vai tomar posse os novos diretores do Corinthians, que também abriram o bolso, né, para essas contratações. Mais de 115 milhões de reais o Corinthians vai gastar, claro, de forma parcelada na compra desses jogadores que chegam para o ano 2024. Como a gente acompanhou na reportagem, o Corinthians segue de olho no mercado, ainda busca jogadores para a lateral direita, para o meio-campo, para o ataque. O Corinthians ainda está de olho no mercado, vai trabalhar mais fortemente a partir de hoje, quando toma então posse Augusto Melo, o 32º presidente da história do Corinthians, Mari. Bom, mas aí a gente tem que começar a equilibrar as coisas. Agora, então, tem um novo presidente, começa um novo mandato, com novas ideias, com uma nova gestão. Tem que ter esse equilíbrio para todas as equipes. No momento, a gente fala sobre o Corinthians, até pelo tamanho e como o Corinthians chama a atenção de como equilibrar, Mário, uma temporada para ser competitivo, não ser tão ruim quanto foi a temporada passada, mas também sabendo das dificuldades que o Corinthians tem de outras gestões. Pois é, isso é uma questão, assim, eu acho que
A partir do momento que você tem uma eleição e você tem um planejamento que ele precisa acontecer, de fato, só quando vira o ano, né? Então, assim, o presidente que é eleito, ele começa a trabalhar ali nas entrelinhas, mas ele não pode, de fato, aceitar nada, assinar nada, enfim. Então, eu acho que o primeiro passo é você montar uma base de competência para te ajudar nesse mercado, para te ajudar nessa procura, para te ajudar nesse desafio que é realmente o equilíbrio entre você trabalhar com a saúde financeira do clube, que é do Corinthians, não é nada fácil, quitar algumas dívidas, que também não é nada fácil, e você montar um time competitivo. Eu acho que o Corinthians, ele levou muito ao pé da letra essa reformulação. Então, por exemplo, o Renato Augusto eu manteria, e o Corinthians entendeu que não, né? E aí foi dispensando principalmente os jogadores mais velhos e agora está apostando muito no mercado sul-americano. Então, assim, são apostas no Corinthians. Agora, eu acho que a partir do momento em que o presidente ele joga um nome tão alto como o Gabigol e aí depois ele vai trabalhando com uma realidade, entregando para o torcedor outros nomes, ele também joga um peso muito desproporcional ao jogador que chega, né? Sim. Então, acho que transparência ali com o torcedor teria que ser o primeiro passo. A pior coisa que uma diretoria nova pode fazer é vender ilusão, né? Exato. Mas isso também... Mas, ô Léo, eu acho que a gente tem que abrir um coach de novos presidentes de times. Tá. Que é o seguinte, nós aqui, essa tal da imprensa, nós somos sedentos. Sedentos por assuntos e debates e informações, e fica lá a apuração, enchendo o saco, pega fonte. Porque, por exemplo, a Lili, durante todos esses últimas semanas, ela não estava inventando o nome. Esses nomes estavam saindo de dentro de pessoas que são fontes que estavam ali em contato. Eu acho que talvez, Augusto, quem sou eu para... Mariana dá dicas a Augusto, já ouviu essa? Já vi. Dá dicas ao Klopp. Que assim... Talvez até para a gestão dele tirar uma certa pressão. Porque o Corinthians, ele alimentou nossos debates nesse último mês, né, Léo? Porque, assim, e não foram nomes que a gente tirou. O próprio presidente falou, o próprio diretor falou. A questão é assim, você sai na rua, cara, se amanhã, se a manchete é o Corinthians pode trazer o Gabigol. Amanhã você entra, sobe no ônibus, bom dia pro motorista. Ué, o Thiaguinho tava na tardezinha chamando o Gabigol pra vestir a camisa dele. Entendeu? Aí o motorista sobe ali, te reconhece, a primeira coisa que ele vai te perguntar, e o Gabigol, vai vir mesmo? Entendeu? Você nesse nível, vai tomar um cafezinho ali e tal, quer dizer, o cara sabe que não vai vir, o cara sabe que não tem condição de vir agora, mas tá ali... de um torcedor machucado, né? E depois às vezes o torcedor fica frustrado, vai cobrar dele uma coisa que nunca teve possibilidade de acontecer. Então, eu acho que criar falsas expectativas é a pior coisa que pode acontecer nesse momento. Os movimentos reais, por exemplo, o Rodrigo Garro, acho um bom movimento, uma boa tentativa. A gente é totalmente diferente da realidade que a gente tocou lá no começo, Palmeiras, Atlético, Flamengo, né? Que são pequenos ajustes, composições de elenco. Se for para trazer uma peça, que seja uma peça para chegar a jogar e elevar o nível. O Corinthians não, o Corinthians tem que remontar time. E remontar time é trabalhoso, às vezes não te permite muito tiro errado, mas você não vai conseguir acertar 10 tiros também. Então, às vezes você vai ter o paulista de laboratório e quando chegar perto do brasileiro você vai perceber que alguma lacuna você não cobriu, você não preencheu. Tem que ter paciência, que é difícil pedir para o torcedor, né? Porque o Corinthians está ali pedindo paciência também há quanto tempo? Vendo rivais conseguirem coisas importantes nesses últimos anos. Então, assim... E precisam falar o mesmo idioma presidente e treinador, né? Tem isso, né? Eu acho que é muito importante. Para o Corinthians é uma boa notícia começar a temporada com o Mano. Foi a escolha, né, da antiga diretoria para salvar realmente o Corinthians de um possível rebaixamento, principalmente no segundo semestre, depois de passar por inúmeras metodologias. O Corinthians ele foi se auto-sabotando ao longo da temporada passada. E aí ele termina com o Mano e dá uma perspectiva melhor para início de projeto com um cara que conhece muito, que tem, além de uma identificação, muito potencial, né? Sim. O Mano, imagina, não tem nem o que falar. Então, acho que já é uma boa, assim. Mas presidente e treinador, até porque não tem tanto esse intermediário, né? Que o Corinthians buscou esse nome forte para a direção... tem que falar a mesma coisa. Tem que ter uma conversa ali muito clara entre eles. Até por isso de expor, né? Porque, suponhamos, esse papo de acabou a farra, de Flamengo, você joga uma responsabilidade naqueles que vão entrar em campo. Claro. Porque mesmo que as contratações não venham, o discurso para o rival, para os outros, a motivação, ele já existe. E aí o torcedor que fica, cara,
Vamos trabalhar, o Corinthians é muito grande, o Corinthians tem total potencial, mas organiza as coisas antes dessas promessas que talvez no primeiro, segundo, terceiro mês o torcedor fala, poxa vida, o Vasco passou isso com a 7-7, né? Sim. O de, caramba, agora acabou pro Flamengo. A gente viu um Vasco até a última rodada. Calma, trabalha, processo. A gente tem uma tela, inclusive, com esses reforços aí reais do Corinthians nesse sentido e o que eles podem trazer, né? Então, assim, até uma questão, não sei se necessariamente o Augusto vai conseguir anunciar esses jogadores hoje, até pela burocracia de assinar contrato. Tô até expectativa nessa apresentação. Então, o Torres, zagueiro, o primeiro em interceptações pelo Santos Laguna. O Diego Palacios, lateral esquerdo, pelo LAFC, primeiro em desarmes. O Ranieri, jogador do Cuiabá, então, foi o segundo com melhor números em chutes por jogo pelo Cuiabá no Brasileirão. E o Rodrigo Garro agora também é o primeiro em assistências pelo Tajeres. Te anima, Mari, essa tela, assim, em termos de perspectiva, de posições, de contratações? Eu acho que assim, eu acho que a última experiência que a gente teve aqui com o Corinthians, por exemplo, foi o Rojas, né? Que a gente avaliou, levantamos os números, vídeos, mostramos as características, e realmente era um cara que tinha tudo para entrar no Corinthians, se encaixar, uma posição, enfim, fez um primeiro jogo espetacular, mostrando exatamente as principais características dele. E depois não deu certo. Então, acho que assim, é muito interessante o que a gente mostra ali, até para o torcedor entender o que esses jogadores representavam nos seus clubes. Eu acho que isso é importante. É um novo momento, é uma outra história, é o Corinthians que precisa dar resposta. A gente não pode deixar de pontuar que fez uma temporada péssima, assim, nem um pouco digna do que é a história de um grande clube do Brasil. Então, são jogadores que nos seus clubes desempenharam e no Corinthians agora tem uma outra missão. E o Corinthians manteve uma base praticamente jovem, né? Permaneceu ali Cássio, Fagner e mexeu muito. Então, vamos ver quem que ali vai realmente conseguir desempenhar. Você falava das línguas, né? Que é a direção, treinador, presidente precisam falar mais ou menos a mesma língua. Ô, Mendel, repercutiu também, e aí é isso, não é a gente falando, não é a gente insistindo no assunto. O Rubão voltou a falar sobre reforços e sobre o nome do Gabigol nesse sentido, talvez com um pouco mais de pé no chão, né? Sim, foi uma entrevista até bastante esclarecedora do Rubens Gomes, do Rubão, que vai ser empossado hoje como novo diretor de futebol do Corinthians. Falou sobre diversos assuntos, falou sobre o Gabigol. Gabigol, ele diz que é um sonho do Corinthians, um sonho que pode se tornar realidade, mas é uma negociação complicada, porque tem o Flamengo, tem o interesse do Gabigol, tem muito a ser acertado nessa negociação para ela finalmente acontecer. Ele confirmou a contratação do Rodrigo Garro nessa entrevista, disse que está contratado, foi o nome que ele oficializou no dia 1º de janeiro como novo jogador do Corinthians, e falou sobre essa negociação entre Corinthians e Flamengo envolvendo outros jogadores, envolvendo o Mateuzinho e o Thiago Maia vindo para o Corinthians e o Fausto Vera indo para o Flamengo. Ele disse que essas negociações pararam, mas que podem ser retomadas as conversas para o Corinthians e o Flamengo se acertarem entre esses jogadores. Ele também falou sobre o Benjamin Roleiser, o jogador argentino, interesse do Corinthians. Ele confirmou que o Corinthians tinha interesse nesse jogador, mas ele ficou sabendo do interesse do Benfica. Então, como ele tinha acertado com o Benfica na contratação do Lucas Veríssimo com a diretoria do Benfica, ele tinha os contatos, ligou direto para o Benfica e perguntou: vocês estão interessados? Eles disseram que sim, mas que também o Botafogo estava na jogada. Então, com medo dos altos valores, para não entrar em um leilão aí, ele decidiu abandonar a negociação com este jogador argentino. Falou sobre a situação do Rojas, que vocês comentavam aí. O Rojas tem direitos de imagem a receber do Corinthians, pode até acionar a FIFA, romper o contrato. O Rubão disse que conversou com o advogado e com o empresário do Rojas e disse que agora é um novo momento do Corinthians, uma nova diretoria, que é uma nova filosofia, que o Corinthians vai pagar os seus jogadores, vai honrar seus compromissos e espera uma nova reunião para definir o futuro do Rojas. Falou também sobre a situação dos goleiros. O Ivan, está tudo certo entre Corinthians e Internacional para o goleiro ir para o Inter de Porto Alegre. E o Carlos Miguel, o Corinthians consegue uma porcentagem maior nesta negociação para ele permanecer no Corinthians. Sobre Alan Patrick e Maurício, dois jogadores que foram ventilados aqui no Corinthians, ele diz que é mentira, que deve ter sido coisa de empresário, que esses jogadores
não interessam ao Corinthians. Deu uma outra informação, disse que tanto o Gil como o Renato Augusto foram dispensados pela diretoria anterior, que a diretoria nova nem chegou a conversar com esses jogadores, foi uma decisão da diretoria que está deixando o clube e que eles não conversaram com a diretoria que toma posse hoje. Então, muitos assuntos abordados na entrevista do Rubão à Rádio Guaíba do Rio Grande do Sul, Mari. Mendel, obrigada pelas informações, bom trabalho para você, boa sequência de trabalho. É isso, se por um lado, para o presidente, para a diretoria falar demais pode complicá-los, também é tão raro a gente ver diretor falando tão abertamente de nomes, de vontades, de desejos, de negociações. Enfim, que por um certo lado, para a gente aqui, para o torcedor, pode ser um pouquinho positivo.